Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma live ODS, né? Hoje à noite será uma live muito especial, né? Vamos falar do Plano Fortaleza 2040, que é tudo sobre sustentabilidade. Vai ser uma aula de sustentabilidade pela cidade, né? E começarmos a pensar numa nova postura de cidades, né? Cidades sustentáveis, cidades mais planejadas, cidades que elas vão desenvolver uma harmonia maior entre o econômico, o social e o ambiental, que é muito importante. Sem esquecer também das características culturais da cidade, que tem que ser desenvolvidas também, né? Então, esse programa ele faz parte da nossa Live ODS. São uma série de lives de diversos ODS que falam sobre a sustentabilidade do planeta, a sustentabilidade do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade e da nossa comunidade. Né? Pensar globalmente e agir localmente. É uma regra que a gente procura trazer e essa é uma prática que nós estamos fazendo nesse momento na divulgação dos ODS. Sejam bem-vindos, conheçam cada vez mais as nossas lives ODS, está no nosso canal do YouTube, vocês podem acessar os diversos convidados que já passaram aqui, né, nesse canal e os outros que também virão, tá? Bom, eu quero apresentar para vocês também Evangeline, que faz parte do nosso projeto Lives ODS, Roberto Nascimento, que aqui está conosco também, no projeto Lives ODS, e o Roberto Sérgio Barbosa, que também está conosco aqui no Lives ODS. Se quiserem dar uma palavrinha de boa noite, fiquem à vontade. Pode começar, Evangeline. É isso, Roberto. Boa noite a todos. Meu nome é Evangeline, sou economista doméstica e atualmente estou como coordenadora de mobilização. Pronto, Roberto? Posso agora? Sou Roberto Nascimento, cientista social, também gestor de turismo, especialista em desenvolvimento local e objetivos de desenvolvimento sustentável e integrante do Movimento Nacional ODS aqui no Ceará. Roberto Sérgio. Sou Roberto Sérgio, estou fazendo mestrado em políticas públicas na UES, Planejamento de Políticas Públicas, e dentro do movimento ODS eu estou à frente da coordenação de captação de recursos e elaboração de projetos, tá certo? Eu queria dar as boas-vindas à Lia, e vocês vão ver como ela é encantadora na fala dela, tá bom? Um abraço, boa live para todos. Bom, e vamos iniciar hoje a nossa live, né? Iniciamos com o Roberto Nascimento, que vai fazer as apresentações da nossa convidada, ali aparente, né? E também ele vai dar uma palavrinha, ele vai conversar com a gente sobre o ODS 11, né? São as bases dos ODS 11, porque muitas pessoas estão assistindo a live, elas não conhecem muito bem os ODS, então a gente faz uma base para que as pessoas possam se aprofundar cada vez mais no assunto. Né? Então, com vocês, Roberto Nascimento, com a sua palavra. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, agradecer a presença da Lia Parente, né, que tem um currículo extenso aí de uma cientista também do campo de públicas, né, e contribuindo com o desenvolvimento sustentável em Fortaleza, né, a arquiteta, urbanista, enfim, e diretora de planejamento do Implanfor. Então, agradecer muito a sua presença. E a gente vai começar um pouco a falar do ODS 11, a importância que tem os objetivos, a agenda como um todo, né, porque ela é transversal, todos os 17 objetivos da Agenda 2030, dos ODS, eles são transversais, eles têm metas que se conversam. Né? Então, a gente consegue encontrar o desenvolvimento urbano das cidades em outras metas do ODS 1, 2, 3, né, que fala de saúde, o 4, que fala de educação de qualidade, o 5, de igualdade de gênero, o 6, de saneamento básico, até o 8, de trabalho decente e crescimento econômico, o 11, de
vida terrestre, né, proteção da natureza, de um modo geral, o 16, de paz, justiça, instituições eficazes, e todos esses ODS têm metas que conversam com o 11. Inclusive, o ODS 11, uma curiosidade sobre ele, é que ele é o ODS mais extenso, né, ele seria o ODS mais extenso da agenda. Durante as negociações de criação da Agenda 2030, um grupo queria criar outros ODS em relação às cidades, né, os problemas urbanos, de um modo geral. E aí resolveu-se criar, dentro da Agenda 2030, o ODS 11, só que não dava para colocar todas as prioridades dos problemas urbanos só naquele ODS, ainda assim. E por isso, no ano seguinte, né, mais precisamente no dia 20 de outubro de 2016, na terceira conferência ONU Habitat, lá na cidade de Quito, né, no Equador, a capital do Equador, se lançou a nova agenda urbana. Ela deriva desse ODS 11, porque o ODS é o maior ODS, né, o que tem o maior número suscita o maior número de prioridades dentro da Agenda 2030, da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Então, a partir desse ODS, a gente pode discutir toda a cidade, inclusive todos os outros, né? E com relação ao desenvolvimento urbano de um modo geral, né, as cidades no mundo, só colocar alguns dados gerais, né, de curiosidade, que em cada 4 residentes urbanos das cidades hoje no mundo, eles vivem em condições de favela, moram em ambientes de favela, né, ambientes de uma situação urbana bem degradante. E cerca de 2 bilhões de pessoas hoje não têm acesso, que vivem nas cidades, né, não têm acesso à coleta seletiva, aliás, à coleta de lixo, de um modo geral, né, de resíduos. Então, as cidades, elas são hoje, comportam o maior número de pessoas, em torno de 60% da população no mundo, né, isso vai variar de país para país, no Brasil já é mais de 80% das pessoas que vivem nas cidades, nas grandes cidades, no meio urbano, na China é mais ou menos 60%, em outros países vai ser menos, em outros vai ser mais, mas mais ou menos essa média mundial. E dos que vivem nas cidades, 9 em cada 10 não respiram um bom ar, né? Respiram um ar poluído. Então, isso é um problema recorrente nas cidades, de um modo geral. E aí a gente tem uma série de problemas, e Fortaleza, né, que é a 5ª maior cidade do Brasil, não seria diferente. Aqui a gente tem uma série de problemas, mas que eles vêm sendo enfrentados ao longo desses anos, né, principalmente nesses últimos 9, 10 anos, e que tem se incrementado muito as políticas públicas para a resolução desses problemas diversos, né, que impactam desde saúde, educação, até a segurança pública, né, até a organização urbana, até a proteção do meio ambiente na cidade, né, e nesse sentido, quando a gente pensou em linkar o Fortaleza 2040 com a Agenda 2030, a gente fez uma análise que, inclusive, eu fiz durante um mini curso que eu ministrei para o pessoal do Observatório de Fortaleza, no ano de 2019, né, das coincidências que tem, das relações muito próximas que tem entre o Fortaleza 2040, como ele é construído, e a Agenda 2030 e os ODS, né, sendo que o Fortaleza 2040 acaba sendo mais amplo, né, eu como especialista fiz essa análise, né, o Fortaleza 2040 acaba sendo mais amplo ainda, sendo maior do que a Agenda 2030, do que os ODS. Né, tem uma série de quesitos a mais que não estão previstos na agenda e que Fortaleza, que esse planejamento estratégico vem colocando, né, e dando importância, além de já contemplar os 17 e as diversas metas, né, que estão para o nível local, porque algumas metas da agenda não estão para o nível local, mas das que estão, o Fortaleza 2040 contempla todas. Então, a gente tem uma série de coincidências que eu vou falar rapidinho, né, para passar para a Lia, que ela vai poder falar como ninguém com relação aos detalhes do histórico e do andamento do Fortaleza 2040, né. Por exemplo, a Agenda 2030 e os ODS, eles têm objetivos. O Fortaleza 2040 também tem, né. A agenda tem metas, o
Fortaleza 2040 também tem diversas metas postas, né? Inclusive eu, quando fui voluntário e coordenador no ano de 2016, 2017, do Grupo de Trabalho de Cultura de Paz e Segurança Cidadã do Fortaleza 2040, a gente trabalhou em cima desses objetivos, metas, indicadores até, né, propondo isso. Então, a agenda tem indicadores, o Fortaleza 2040 também tem. E com relação aos eixos prioritários, né, aos princípios que a agenda trabalha, o Fortaleza também trabalha os mesmos, né, as pessoas, a prosperidade, tudo isso a partir de parcerias, né, e desenvolvendo uma metodologia científica, uma metodologia de longo prazo, né? Então, tem uma série de coincidências, eu citei aqui só as principais, e vou passar para a Lia agora, né, para ela falar melhor sobre Fortaleza 2040. Obrigada, Roberto. Prazer estar aqui com vocês, agradeço muitíssimo o presente dessa oportunidade que me foi dada. Realmente, a gente teve, sim, essa preocupação, inclusive, de pensar a cidade, né, no seu curto, médio e longo prazo, alinhado totalmente, claro, com a agenda estratégica mundial, porque isso era vital, e até porque a pauta da agenda, ela era básica, porque a cidade precisasse percorrer esse caminho para poder se tornar sustentável, tinha realmente que ter essas mesmas perspectivas, né, esses princípios serem atendidos. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que mostra um pouquinho como é que foi o permeio desse processo com vocês, só um minuto. Bom, a questão da metodologia de elaboração do Fortaleza 2040 já tinha dentro dela própria, né, uma lógica, inclusive também dos ODS, a questão do direito à cidade, a questão da participação social, então não poderia ser diferente, não seria um plano da sociedade, um plano de Estado, né, ou seja, até porque essa é uma prática mais democrática, e onde estava todos os atores envolvidos, a comunidade, governo, nas várias esferas de governo, então também não adianta a gente pensar Fortaleza pensando só no quesito das políticas municipais, a gente tem que pensar também todas as outras esferas que se aplicam também sobre o território, e também tem um vislumbre de como é que se coloca Fortaleza no vislumbre regional. Então, a gente teve o processo em 3 etapas, né, uma grande etapa de interpretação da forma urbana da cidade, como é que ela chegou àquele momento de 2015, 2016, fizemos levantamento de dados, mapeamento com a comunidade, bem extenso, como é que a comunidade vê e sente a cidade, fizemos mapas colaborativos também, usando tecnologia da informação. Então, a gente teve uma etapa densa, inclusive foi uma das mais prolongadas, de coleta de dados, até porque não tínhamos esses dados na cidade, faltava muito essas informações básicas sobre a cidade, georreferenciadas até mesmo, porque a Fortaleza tem várias fortalezas, a gente tem aqui o primeiro mundo, e tem também o pior dos mundos aqui também na nossa própria cidade, em termos de condições de moradia, condições de renda, condições de acesso a serviços. Então, a gente tem aqui vários níveis, né, de países diferentes, a gente até brinca de apresentar um pouco, às vezes, também sobre essa ótica, né, os vários países que existem aqui dentro, desde os mais avançados até os mais ainda a se desenvolver. Então, a gente fez essa primeira etapa de Fortaleza, que a gente chamou de Fortaleza Hoje, que é uma etapa, então, de pesquisa, de análise, diagnóstico, conjugando visões da comunidade com visões de uma equipe de consultores, né, que já eram expert em várias temáticas, pessoas, inclusive, muitas pessoas da academia também, mais de 150 pessoas tiveram essas leituras técnicas, e também 75% da população, das representações da população de bairros também tivesse na leitura dos bairros, e também setores produtivos, entidades, academia, e os órgãos públicos das várias esferas também nós pesquisamos como é que eles atuavam, como é que eles pensavam a cidade, como é que eles se posicionavam, como é que eles se relacionavam.
Depois passamos, a partir dessa leitura, desse diagnóstico de Fortaleza hoje, esse diagnóstico composto dessas várias inputs, passamos para a visão de futuro. Qual é a Fortaleza que queremos? Foi a mesma discussão também nos vários grupos de bairro, grupos também estratégicos, temáticos, setoriais, e aí consolidamos, então, um conjunto de visões setoriais e visão geral para a cidade, porque a partir daquela visão nós iríamos pensar o que é que precisariam fazer, né, para poder chegar a conquistar aquela visão no futuro, então, de 2040. Claro que tudo isso transformado em indicadores e metas para a gente poder acompanhar, monitorar e também avaliar se está funcionando ou não, se está dando um impacto devido em cada uma dessas estratégias eleitas. Fizemos uma série de publicações, né, que estão disponíveis hoje todas no site, vou mostrar rapidamente depois para vocês, e a participação se deu inicialmente em 3 tipos de núcleo, então núcleos do poder público, núcleos setoriais, núcleos territoriais, então a gente teve mais ou menos 8 mil participantes presenciais e 10 mil participantes no ambiente virtual, e claro que esses tipos de público, eles se mesclavam, até no determinada leitura, eram separados, mas a partir do momento das proposições, eles já se juntavam. Então, a Fortaleza hoje teve toda essa parte do mapeamento, mapa colaborativo, coleta de dados e questionários também feitos, e a gente utilizou de caderno de trabalho com atividades, revistas também iniciando diálogo, pautando para a população como é que estavam os dados necessitários e algumas questões sobre a cidade, para servir de animação, e concluímos, então, essa etapa junto à comunidade com a revista que chama-se Olhar dos Moradores, que era a visão dos moradores sobre o seu contexto, do seu bairro, da sua cidade. Muito rico esse material, que se viu, inclusive, assim que nós produzimos, já distribuímos tudo isso para o Poder Executivo Municipal e Estadual, para já, inclusive, as ações, as colocações, problemas de curto prazo, já poderem ser iniciados, inclusive, nas suas soluções. Depois, a gente teve esse trabalho de consolidação, que foi uma das etapas bem difíceis, você consolidar aí 42 estudos, mais leituras de todos esses bairros, tudo isso dentro de uma revista mais sintética, para poder a comunidade poder ter acesso, né, então ela não teria condição de fazer leituras de, sei lá, só a interpretação da forma urbana são 2.500 páginas, então a gente tinha que fazer isso de uma forma muito reduzida e dar essa visão geral, né, da cidade, desse contexto, dessas problemáticas, para todo mundo, a gente nivelar todo mundo, então, na condição, né, inicial do trabalho. Fizemos também revistas orientando sobre as diversas escolas, hoje em dia trabalhadas para urbanização, urbanismo social, urbanismo verde, questões relacionadas à mobilidade, tecnologias de escolha, critérios, aliás, de escolha, tecnologias utilizadas, por aí vai, para poder, isso aqui gera cartilhas também de qualificação para a discussão. E a Fortaleza que queremos, então, foi a fase, então, de definição da visão, e foram feitas, inclusive, através de visões territoriais, temáticas setoriais. Tivemos vários fóruns, inclusive regionais, aqui, alguns exemplos, fóruns temáticos setoriais também. Isso aqui são os vários fóruns que nós fizemos para poder definir, a gente apresentar o que foi feito do Fortaleza hoje e passar para frente, então, a discussão da visão de futuro de cada um daqueles temas, até que pactuamos e passamos, então, para a terceira fase, que foi a fase, então, de elaboração das propostas, então, para chegarmos, né, concretizarmos aquelas visões. As oficinas se deram de uma forma muito interessante, eram todas abertas, quem quisesse participar, participava, a gente não tinha cerceamento, não tinha que fazer restrição a grupo, número, nada, então, cada um daqueles temas, né, que a gente elegeu mais ou menos em cima da lógica dos temas até de grupos de luta, né, também, ou seja, a gente inicialmente pensou em trabalhar 2 eixos, eixo de urbanismo e eixo de desenvolvimento econômico, mas não é assim que as pessoas se relacionam, as pessoas queriam discutir a questão da mulher, a questão da deficiência, a questão da pessoa com deficiência, a questão da igualdade racial, a questão da mobilidade, a questão da saúde, então a gente organizou realmente nessa mesma amplitude esses espaços de discussão, de proposições. Aqui algumas oficinas de planejamento, a gente trabalhou 32 políticas, então acabou se desdobrando, então, o plano em 32 planos integrados, e passamos, então, a fazer uma síntese para apresentar também para todos os territórios dessas proposições desses grupos,
Então, fizemos fóruns regionais, nas 7 regionais da cidade, para poder fazer análise, validação, complementação dessas proposições estratégicas, e depois fomos orçar, né, chamamos economistas para poder fazer uma análise de viabilidade, se aquelas propostas estavam realmente com orçamento dentro das possibilidades, então, do próprio financiamento público, e passamos, então, para outra fase. Isso aqui é da publicação e depois da implementação. Isso aqui são os principais desafios, né, e objetivos do 2040 como um todo, né, então o principal era a questão da desigualdade, ou seja, a nossa principal foco era a redução da desigualdade, ela é o grande entrave, né, do desenvolvimento da sustentabilidade da nossa cidade. Então, a gente tinha que reduzir a pobreza, a desigualdade social, a econômica e a territorial, a gente tem todo esse leque, então a cidade da gente é muito desigual, em todos os sentidos, inclusive até na distribuição de oportunidades, espaço, de infraestrutura, de tudo, de renda, de integração. Então, reduzir também a habitabilidade precária, a gente tem 40 e tantos por cento, 42% das pessoas estavam habitando em assentamento precário, e para 60% disso era favela, então a gente tem um contingente muito alto de pessoas habitando em favela. Reduzir a quantidade de jovens vulneráveis, a mortalidade de jovens está altíssima, pior do que a pandemia. A gente está lá, se bem que a pandemia atualmente está matando mais jovens do que o próprio crime, mas nesse ano. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí um nível altíssimo de assassinato de jovens, o índice altíssimo de violência em geral, não só dos jovens, a questão da saúde pública, por conta do saneamento também estava muito comprometida, atrasos educacionais também, a qualificação profissional sendo demandada, para poder, alguns desses jovens que nem trabalham nem estudam, realmente poderem ter oportunidades, a questão da competitividade econômica da cidade, degradação ambiental, a gente estava no processo muito acirrado, muito acelerado, inclusive, de degradação ambiental, a dependência de limitações fiscais, a articulação da região metropolitana, então, todas essas questões tinham que ser pautadas, tinham que ser trabalhadas, então, do modo geral, de uma forma transversal, em todas as políticas. O plano se estruturou, então, em 7 eixos, né, ou seja, foi muito complicado, inclusive, definir, eram 6, era o eixo 1 ao eixo 6, mas a gente resolveu pensar desses 6 eixos o que era crítico na cidade para ter urgência de tratamento, e colocamos, então, esse eixo 0, com prioridade 0, que seria a tratativa da equidade territorial, social e econômica. Então, esse conjunto é o 2040, são 7 eixos que organizam aí 32 planos. Então, temos aí o eixo 0, que pauta exatamente o que é imprescindível. Uma cidade que tem 42% da população morando em assentamento precário, ela é inviável. Então, isso é a nossa primeira pauta, as pessoas teriam que ter condições de moradia digna, porque sem isso não há habitação, não há acesso a nada, não há cidadania. A questão da inserção produtiva, também a pessoa ter renda, um mínimo de renda tem que ter, então, assim, independente do desenvolvimento econômico, de alguns clusters, alguns segmentos, a gente tem que colocar as pessoas numa condição de obtenção de renda, e a questão da violência, cultura de paz e segurança cidadã, que era outro ponto vital. Então, aqui está o acesso à vida, né, ou seja, a equidade territorial, social e econômica, viabilizando o acesso ao direito à vida, né, por uma questão de renda mínima, a questão da segurança cidadã e a questão mesmo de uma condição de habitação, de moradia básica, pelo menos digna. Depois temos o eixo que trabalha todo o plano médio urbanístico de mobilidade, né, que também torna a cidade, o eixo 11 tem a ver também com 0, aliás, desculpa, o objetivo 11. O 2 trabalha toda a questão dos direitos, também a vida comunitária, acolhimento e bem-estar, saúde, segurança alimentar, esporte e lazer, juventude, criança, adolescente, assistência social, direitos da mulher, igualdade racial, pessoas com deficiência, LGBTI, agora, pessoa idosa. O 3, a parte de cultura e conhecimento, a parte de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação, meio ambiente e saneamento ficaram na pauta do 4, juntamente com matérias que nós não inserimos hoje, até na estrutura
governamental, a questão da segurança hídrica não é pauta do município, mas a gente inseriu na pauta do município, se criou, inclusive, no âmbito do município, claro, com partícipes de várias outras esferas, o plano de segurança hídrica e a questão também da energia, né, que não era discussão no ambiente do executivo municipal. A questão da designação econômica, escolhemos tanto segmentos que já tinham grande potencial, né, já tinham grande peso no nosso PIB, como também alguns segmentos com grande potencial de desenvolvimento, né, até porque pelas condições locais e que precisavam ser aproveitadas essas oportunidades, como também segmentos que poderiam permitir uma alavancagem de renda mais rápida, né, e uma inclusão produtiva também mais rápida, como é o caso de economia criativa, por exemplo. A governança, claro, é básico, então é transversa tudo isso aí, a gente tem que ter realmente uma gestão pública mais capaz de articular tudo isso junto com a comunidade, com a população, e também uma gestão também mais participativa, onde se permita um maior controle social. Então, esse 6, que valeria o objetivo 17, também contém 2 planos. A governança é outro ponto importantíssimo, porque ele complementa, inclusive, e a gente não adianta de ter um plano, um papel, se a gente não tiver como articular a etapa de implementação, e ela também foi trabalhada e discutida, inclusive, também no próprio processo, como é que ela se daria. Então, vimos que precisaríamos organizar também uma instância interna, institucional, daí se criou câmaras setoriais, onde se discutiria, então, acompanharia a execução desses planos, são 15 câmaras, e nela estariam presentes todos os órgãos citados como responsáveis pelas ações citadas nos planos, sejam ele municipal, estadual, federal. Então, pela primeira vez, a gente criou instâncias, né, no poder público, que congrega todos esses atores que trabalham em cada uma dessas políticas, né, independentemente das suas esferas, e a gente também criou, para facilitar também esse acompanhamento, um sistema. Então, a gente criou várias plataformas, vários sistemas para facilitar a implementação, a gestão, acompanhamento e monitoramento também desses 32 planos. Então, a gente tem aí o sistema SIGA 2040, que é acessível a todo mundo. Aí você acompanha todas as ações previstas em todos os 32 planos, como é que já foi iniciado. Aqui, por exemplo, a gente tem lá 43,8% das ações, todas previstas até 2040 já iniciadas, 10% já foram inclusive concluídas. Então, vai dando brief, você abre, ele mostra todas as ações, os indicadores, como é que estão. E também, para os fóruns territoriais, também criamos essas ferramentas. A questão dos fóruns era, a partir da experiência dos grupos de bairros que a gente teve, né, com 121 bairros para poder discutir a cidade, como é que estava, e o que era demandado, e as necessidades que eram percebidas, né, como prioritárias. A gente resolveu transformar essa prática de interface direta com a comunidade como de uma forma mais definitiva. Então, como ficaria muito prolixo 121, a gente resolveu agrupar alguns conjuntos de bairro, discutindo um agrupamento por identidade, que era discutido pela própria população. Então, a gente passou 6 meses discutindo a população, como é que seriam esses agrupamentos. Então, se organizou a cidade em 39 conjuntos, territórios, e cada um desses territórios tem, então, o seu fórum. Esses fóruns são animados pelas secretarias regionais, estava sendo pelo próprio Planfor, junto com as regionais e com as CEPs, e agora está sendo passado, então, para as CEPs e para as secretarias regionais, que passaram de 7 para 12, a partir também desse mesmo estudo do 2040. Então, hoje a gente tem essa instância, né, esses fóruns territoriais, que já estão agora sendo retomados para poder desenvolver as propostas do PPA, e também fazer as agendas, né, definir agendas territoriais a partir, né, de prioridades que são definidas pela própria comunidade. Os projetos também que são pautados, são discutidos também nesses fóruns. Então, a gente está nessa aproximação da comunidade direta, né, sem intermeios, para fazer uma apreciação das pautas de governo, das ideias, dos problemas, inclusive eles próprios também discutir os próprios problemas e também ver soluções que às vezes eles próprios podem prover. Então, essa questão da integração do tecido social, né, a gente retomar e aumentar, então, o controle social. Então, é uma instância fundamental para o controle social,
e para um planejamento participativo e uma democracia mais direta. Os fóruns territoriais, então, tem também sua página, tem um site, nele você encontra todos esses, como é que foi o ciclo participativo, as notícias, o perfil do território, a coordenação colegiada daquele fórum, as ações propostas para 2040 para aquele espaço, para aquele território, agendas territoriais que foram definidas pelo próprio fórum, né, pela comunidade, e as reuniões, arquivos para download. Então, tem tudo isso aí na página dos fóruns territoriais. E o terceiro componente importante da governança é o Observatório da Cidade, que é um espaço, então, para a construção de conhecimento, para discussões, inclusive, também, e avaliação de resultados e impactos, isso discutido, obviamente. O próprio observatório pode utilizar, por exemplo, o espaço do fórum para uma avaliação, junto com a comunidade, de impactos de políticas ou projetos, por exemplo. Então, mas o observatório pode fazer essa animação e pesquisas também complementares, fazer sequência de reflexões. Temos também, o observatório tem também um espaço expositivo, que a gente queria, são totens interativos que a comunidade pode visitar e consultar ideias, discussões, reflexões. É bem interessante, como também fez uma sequência de eventos, discussões, reflexões, como essa que o Roberto até pautou, esses encontros, muitos encontros tardes, né, e para pensar aí a cidade em suas várias nuances. Então, a questão também do plano, um dos resíduos positivos muito importantes, dos produtos muito importantes, é a geração de conhecimento, acho que dos mais importantes. Né? Mesmo que a gente não estivesse agora acompanhando sua implementação, só o que ficou gerou de reflexão, de conhecimento, de conclusão, às vezes, sobre a problemática, conhecimento de causa e efeito, na população que participou, já seria um grande ganho, né? Então, a gente tem também o site do próprio plano até hoje ativo, porque a gente aí deposita todas as produções que vão sendo feitas, revisões de plano que vão sendo feitas, e também o mapa colaborativo nós fizemos à época, uma colaboração da comunidade sobre marcadores da cidade, pontos críticos, pontos que teriam que ser resguardados, guardiões de cultura, violência, pontos realmente críticos na área de segurança, risco à saúde, lixo, etc. Também temos a plataforma Fortaleza em Mapas, aí você tem agora todos os mapas de 2040 estão acrescentados nessa plataforma, você conhece os dados censitários de cada bairro, mas não só, mas também os mapas, as propostas, as pautas, inclusive, de cada um desses bairros, você dá download, inclusive, de todos esses dados, e tem também o acervo digital. Só durante o processo de formulação do 2040, a gente juntou mais de 35 mil documentos de pesquisa, planos, discussões, propostas, e a gente criou então esse depositório aí de dados para as pessoas aproveitarem e poderem também ter acesso, estão todos classificados, né, por uma bibliotecária. E também temos o site do Observatório de Fortaleza, que também apresenta os indicadores também de 2040 e também essa vinculação com os ODS, né. Então, temos aí a página do site, por exemplo, que acessa os indicadores e também, inclusive, apresenta também essa correlação. Temos site também da agricultura urbana, que a gente começa a fazer o mapeamento, inclusive, de como se dá, isso aí é um apoio ao plano de agricultura urbana. E agora eu vou começar a falar um pouquinho mais precisamente da questão dessa vinculação. Então, o 2040, ele está estreitamente vinculado, né, aos ODS, obviamente, foi proposital e uma busca mesmo, uma necessidade. Então, temos vários, e como os ODS são bem transversais, eu tenho, por exemplo, para a erradicação da pobreza, eu tenho essa sequência toda de planos voltados também, contribuir para a erradicação da pobreza. A gente não tem um plano específico para cada ODS, é o contrário, os ODS são transversais a vários planos. Então, eu tenho, por exemplo, um resultado aí, uma meta, que é a evolução do emprego, né, dentro da cidade, que tem a relação com a questão desse objetivo 1, a redução dos jovens que não estão fora de mercado, né, então a gente reduzir esse contingente, que hoje é altíssimo, a redução da pobreza da população, e esses indicadores, essas metas são acompanhadas, né, estão acompanhadas sempre, todo ano a gente publica, inclusive, uma revista falando como é que está o andamento dessas conquistas, dessas metas estabelecidas. A Fome Zero, então tem um plano aqui de assistência social, de segurança alimentar e nutricional, que o Roberto
participou muito desse segurança alimentar e nutricional, foi uma das pessoas chaves nesse processo. A agricultura urbana, a economia do mar, os resultados, inclusive a questão da merenda escolar, a qualidade do programa de merenda escolar, inclusive já evoluiu bastante nas escolas públicas, porque bem ou mal é uma grande fonte, inclusive, de alimentação saudável para a comunidade, para a população, inclusive, que está mais jovem. A inclusão produtiva, então a questão da agricultura urbana, as fazendas urbanas, porque isso aí tem uma relação também com a qualidade nutricional, com a qualidade da alimentação. O déficit alimentar e nutricional também, as fazendas urbanas trabalhariam nessa redução. Isso aqui alguns exemplos. Saúde e bem-estar, porque obviamente na parte de fome zero e agricultura sustentável também temos a questão da assistência social. A saúde e bem-estar, então a gente tem todos esses planos que impactam na saúde pública e no bem-estar. O próprio plano da saúde pública, do saneamento ambiental, que tem relação direta, é saúde pública também, saneamento. A questão ambiental, como você estava até comentando aqui na abertura, sobre essa questão da poluição, da condição do ar, condição da água, a questão da cobertura verde do clima, né? Então, isso tudo afeta também a saúde e bem-estar da comunidade. Esporte, lazer, segurança alimentar. Então, você vê que tem um conjunto de planos, né, voltados para a saúde e bem-estar. Alguns resultados, como exemplo, por exemplo, a questão da redução da mortalidade materna, mortalidade prematura. Então, temos aí algumas metas, inclusive várias dessas metas já estão até bem conquistadas, até bem além do que era previsto, graças a Deus. A questão da expectativa de vida, então, do crescimento, a sífilis erradicada, a hanseníase também, enfim, erradicada, os jovens idosos saudáveis, que é uma coisa importantíssima, é a questão da qualidade de vida do idoso, então tem toda uma série também de atividades, de ações estratégicas para poder trabalhar isso aí, a questão da redução da dependência, então, dos idosos em relação ao cuidado, serem mais autônomos, população suficientemente ativa, então, isso é muito importante, porque envelhecimento todo mundo vai ter, mas a gente tem um envelhecimento saudável, é uma coisa importante, e a gente não perder a autonomia quando envelhece. Atividade física nos tempos livres, a questão da educação e qualidade, a questão do IDEB, por exemplo, nos anos iniciais, né, e dos anos finais também, já estamos além do previsto, já conseguimos evoluir além, inclusive, do que estava previsto nas metas de evolução, ou seja, o plano de educação ele está sendo seguido à risca, o plano de estratégia de educação, e daí conquistou não só as metas previstas, mas além disso, os finais. O atendimento em tempo integral, o ensino fundamental também, que isso é importante, isso é bem transversal, não só melhora a condição de educação, leiturabilidade, mas também de compreensão de texto, mas também a questão da redução, inclusive, da violência contra jovens, uma vez que tira eles da rua, o padrão de excelência física e material, também das instituições educacionais, e por aí vai, tem aspectos qualitativos, quantitativos, financeiros, a igualdade de gênero, com seus também planos, a água potável e saneamento, a gente tem um plano de segurança que foi exemplar, inclusive foi considerado, foi solicitado pela Política Nacional para usar como exemplo. Temos pessoas aqui, por nossa sorte, no estado do Ceará, pessoas que são de grande competência nessa área, né, e fizeram parte, inclusive, da equipe de consultores, a questão também do saneamento ambiental e recursos naturais. Então, essa questão da visão de gestão integrada de águas, né, é fundamental. A questão foi feita, inclusive, uma simulação de alagamentos futuros a partir da permeabilidade que a cidade teve, né, nos últimos anos. O que aconteceria quando as chuvas, né, as chuvas mais intensas, que acontecem geralmente 50 anos, vir para a nossa cidade, o que vai acontecer? Então, a gente já tinha que se prever, fazer essa previsão, essa antecipação do futuro, para poder já tomar providências hoje, para reduzir esses efeitos, né, catastróficos que poderiam ocorrer na nossa cidade. Então, a gente também tem que fazer uma antecipação das condições, dos riscos, né, que podem vir, isso também é na pauta do objetivo 11. A questão da energia limpa e acessível, a gente tem aqui uma energia abundante solar, que, graças a Deus, está começando a ser bastante utilizada, mas é importante que ela se amplie, ou seja, todos os prédios aqui de Fortaleza que forem implementados a partir de agora tivessem seus tetos solares.
a gente teria autonomia total, a gente não precisava mais ter nenhuma ligação ao sistema de abastecimento de energia, ou seja, estaria autossuficiente praticamente. A questão também da eficiência energética, obviamente, a baixa pegada, isso aqui também tem relação com a baixa pegada de carbono, então essa questão da emissão zero, né, carbono. O trabalho decente e econômico, então todos esses planos, né, também inclusive de educação também, é voltado para esse objetivo 8, informalidade no trabalho. A gente tem um mercado muito informal, 56% mais ou menos do nosso trabalho é informal, é sem carteira, isso não é digno. Então, a ideia é reduzir isso aí drasticamente, é elevar o PIB, então a nossa renda média também, nosso PIB no valor total é muito baixo, proporcionalmente, ou seja, a gente tem uma população muito grande para uma produção, um PIB muito pequeno, então a renda média local é muito baixa. Então, a gente aumenta também o PIB per capita, né, que é baixíssimo, 18 mil atualmente, ano. A evolução da renda domiciliar também, a mesma coisa, também aumentar. E também essa questão do turismo, né, o turismo médio daqui, os turistas passam por aqui apenas 2, 3 dias, é um turismo de passagem, então a gente pretende aí ter algumas estratégias de internacionalização do turismo dentro de Fortaleza, para ampliar essa permanência e aumentar a renda, então, para os que habitam aqui em Fortaleza. Então, tem um conjunto de estratégias para essa área do turismo, inserção do turismo por dentro dos bairros. Hoje o turismo está muito na orla, na borda, então a gente aproveitar a nossa natureza, nossas lagoas, nossos balneários, trabalhar de forma adequada para poder eles começarem a também interiorizar o turismo, então, esses fluxos turísticos dentro da cidade, turismo de base comunitária também, que distribui renda, aumentar a diversidade de motivação da viagem. A indústria também tem esses vários planos aí que estão no eixo, né, da economia, para a gente começar a trabalhar com inovação, infraestrutura e indústria. Inclusive, dentro desses planos tem o plano do Distrito Criativo, do Distrito Criativo do Centro Prediação, mas também tem um plano de inovação em saúde, né, que surgiu em Porangabuçu a partir do 2040, em consonância com também o governo do estado, e hoje está em pleno vapor. Inclusive, eu coordeno esse projeto de Distrito Criativo, de inovação em saúde, que hoje é essencial para a sobrevivência do nosso mundo aqui. Falta exemplo disso é a pandemia que a gente está vivendo. Então, a gente tivesse já progredido antecipadamente nesse tipo de inovação, a gente estaria talvez numa situação de mais autonomia e mais condição de ofertar soluções mais inovadoras, inclusive, para essa pauta da saúde. A questão, então, de aumento de pesquisadores, grupos de pesquisa, patentes, a questão da transformação industrial em PIB, a gente está com um nível baixíssimo de industrialização. É bom para a poluição do ar, que reduz, a gente não tem quase nenhuma, mas, ao mesmo tempo, a gente está com uma dependência muito grande, né, para comprar bens, esses insumos industrializados fora do Ceará, fora de Fortaleza. A questão das empresas industriais, também tem nova inovação dentro das empresas, também é uma falta do plano de CTI, redução das desigualdades, então todos esses planos são voltados para a redução da desigualdade. Praticamente o plano 2040 todinho, o foco dele é a redução da desigualdade nas suas várias feições. Então, o índice de Gini da gente é elevadíssimo, né? Então a ideia a Fortaleza, uma das cidades mais iguais, foi considerada em 2011, 2012, a quinta cidade mais igual do mundo. Enfim, a gente está batendo recordes negativos aí em várias pautas. Acho que isso aí tende, claro, com a execução de um plano como esse, reduzir, né, drasticamente, realmente se reposicionar. O 11, que é o nosso foco aí, dos focos da nossa conversa de hoje, ele também permeia vários planos. Então, ele tem o plano de inclusão produtiva, agricultura urbana, saneamento, habitação, o próprio plano de participação e controle social, porque garante mais o direito à cidade por parte da comunidade, o plano mestre urbanístico e o plano de desenvolvimento da gestão pública. Então, todos esses corroboram, e também não só, porque a gente tem várias parcelas dos outros planos aqui, integralmente corroboram com o objetivo 11, inclusive é citada aqui a Fortaleza signatária, né, dos objetivos,
A Fortaleza, com sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em separado da Secretaria de Planejamento Urbano. A questão da cobertura verde, se ampliar, que está com uma taxa de cobertura por habitante muito baixa, está metade do que deveria ser. Praticamente, a gente teve uma perda muito grande ao longo do tempo. E algumas ideias de melhor aproveitamento dos espaços urbanos para requalificar e gerar condições de moradia mais digna, renda e atratividade da nossa cidade, também é trabalhado. A gente tem aí 20 planos urbanísticos específicos sugeridos no 2040, são oportunidades que a cidade coloca para a gente começar a equilibrar essas oportunidades dentro do espaço urbano. Então, também essa questão da conexão com parques urbanos, os seus acessos, conectores verdes, começar a permitir, inclusive, que a gente caminhe pela cidade embaixo de sombra, isso é básico, e recompor também esses conectores para a própria fauna também poder se movimentar dentro da cidade, entre os vários parques. A questão da plataforma de atratividade turística, são alguns exemplos, por exemplo, de estratégia para a gente conquistar esse objetivo 11. A questão da distribuição espacial atual e futura dos empregos, e isso conectado com eixos de mobilidade, corredores de urbanização orientadas pelo transporte público, isso é uma base do plano mestre urbanístico. Então, a gente começar a adensar a cidade onde tem transporte público, onde tem esses corredores, de forma que as pessoas possam se mobilizar de um ponto ao outro. Primeiro, morar dentro de uma área onde tem mais oferta de serviços em geral, que a gente consome no dia a dia. E depois, também poder se movimentar na cidade de forma mais rápida. Então, a gente, no lugar de ficar ocupando áreas de muita dispersão urbana, áreas que não tem nada de serviço, a gente começar a concentrar mais esse adensamento, né, em áreas, em corredores, né, bem providos de transporte público. O 12, então, que é o consumo e produção responsável, também a gente tem vários planos para essa orientação da comunidade, inclusive, o próprio de educação também tem essa pauta do consumo responsável e da educação ambiental, a eficiência energética, resíduos recicláveis, a gente tem, inclusive, ecoparques propostos pelo plano também, que estava em estudo, a ação contra a mudança global do clima, a gente tem, inclusive, a nossa meta de zerar essa emissão, né? E estamos, inclusive, conquistando bastante redução dessa emissão. Somos, inclusive, o Ceará é um grande ator, né, que trabalhou várias pesquisas muito importantes nessa questão da energia e da redução da emissão, biocombustível. Ele se destaca já tradicionalmente nisso. Temos cientistas maravilhosos nessa pauta. A questão da emissão dos gases, então, a gente está com isso relativamente baixo, 1,40, mas a gente quer reduzir aí para 0,01. Isso é possível, é bem possível. A questão da vida da água, também tem os planos relacionados. A visão de futuro, inclusive, a gente tem um plano de economia do mar, a gente é na borda do mar e aproveita muito pouco do mar. A gente é considerado aqui nossas praias o 8º melhor destino para esporte náutico, que é um turismo de maior poder aquisitivo que existe no mundo, mas a gente hoje em dia, por falta de uma marina pública, nós não estamos sequer na carta está na carta como local pirata, ou seja, local em que é arriscado as pessoas aportarem. A vida terrestre, enfim, a questão do aumento da área verde, paz, justiça e instituições eficazes, inclusive isso aqui também tem esse conjunto de planos voltados à questão da redução, a gente está com índice altíssimo e olha que aqui ainda subiu mais depois de 2015, isso aqui está caindo, graças a Deus, mas ainda é muito alto, e a questão das parcerias e meios de implementação, que tem todos esses planos de governança, o próprio modelo, né, o plano de gestão pública, governança participativa, e alguns resultados e propostas aí de metas. Então, tem esse conjunto aí das 15 câmaras, trabalhando essa governança institucional, a questão do próprio sistema de gestão, o próprio fórum também é um componente dessa governança, atividades do observatório. E aqui, para finalizar, a questão do objetivo 11, que seria um exemplo, né, que a gente ia pensar, que a pauta dele é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes, sustentáveis, só como exemplo,
Por exemplo, a meta do objetivo 11, a meta 11.1, de garantir o acesso de todos à habitação segura, a gente tem como pauta, por exemplo, o plano de habitação, né, e o plano de habitação reza a gente zerar até 2040 o déficit habitacional atual, que a gente tem aí 1.084, né, 1.084.000 pessoas habitando em assentamento precário. Para resolver esse problema, a gente teria que construir aí, adquirir terra para construção de 74.000 unidades de habitação, urbanizar 218 já existentes, melhorar 44.000 habitações e regular fundiariamente 145.000. Então, a gente tem o plano e tem também as pautas que estão sendo acompanhadas, né, as metas, né, os indicadores que estão sendo acompanhados para conquistar, né, aquele objetivo. Esse do acesso ao sistema de transporte, eu já falei para você da questão do sistema dos corredores de urbanização orientados pelo transporte, então a cidade começar a adensar apenas nesses corredores, deixar de levar a população para as bordas, né, para as áreas periféricas, onde não tem absolutamente nada de espaço, de serviço. Então, daí você naturalmente já melhora a condição de conectividade da população e de mobilidade, acessibilidade, mas não só, a gente também tem o plano de pessoa do idoso, da pessoa com deficiência, que tem relação também com a qualidade de passeios, com a qualidade das vias, com a qualidade dos próprios sistemas de transporte. Houve, inclusive, uma grande melhora, acho que esses últimos anos tiveram uma melhora substancial, inclusive, nesse objetivo. A gente reduziu aí bastante o tempo de deslocamento na cidade, a qualidade do próprio transporte público, com ar-condicionados, com transportes acessíveis para cadeirantes. Então, a gente teve realmente um foco grande nessa matéria. O que ainda está pecando muito são nossas calçadas, que são responsabilidade da comunidade, da população, né, dos donos dos imóveis, mas, de qualquer maneira, o poder público já está investindo aí em alguns corredores, já foi linkado aos corredores principais, para poder iniciar essas reformas. A questão da urbanização inclusiva sustentável, então, capacidade de planejamento, gestão participativa. O próprio 2040 é um exemplo disso, esse processo dele é voltado para isso, a questão dos assentamentos humanos também começaram a discutir, né, as suas soluções e a questão um pensamento integrado de sustentabilidade para esses assentamentos. E a questão do objetivo, então, da meta 11.4 do objetivo 11, que é a questão de proteger e salvaguardar o patrimônio. A gente tem um plano de cultura e patrimônio cultural, também natural, né, dentro do plano, que também tem essa pauta. Nós, inclusive, estamos trabalhando com a Secretaria de Cultura de Fortaleza, esse mapeamento, inclusive, mais intenso desse patrimônio, e junto com a comunidade também, a gente fez esse mapeamento, para garantir esse resguardo e reduzir significativamente o número de mortes. Então, temos um plano de segurança cidadã, mas não só, porque a gente reduz o número de mortes aqui, no caso, por catástrofes, essa antevisão, por exemplo, da questão nosso risco de alagamentos, nosso risco, inclusive, com chuvas muito fortes e desabamentos, por exemplo, foram demarcados, né, foram já deslumbrados, e já tem, então, essas orientações de mudança tanto é que as vias que estão sendo trabalhadas agora, vocês veem que tem muita substituição de asfalto, né, por intertravado, exatamente porque ele é permeável, então ele contribui com a drenagem natural da área, e isso vai ter que ser uma tendência, né, sempre, fora outras demarcações que foram feitas, inclusive de áreas de risco, já foram distribuídas pelos vários secretarias, inclusive essa demarcação para tomarem providências urgentes, e, enfim, e as pessoas também, a prioridade de um deslocamento de pessoas, né, dos assentamentos precários, são exatamente as pessoas em situação de risco, né, de vulnerabilidade. E a questão do impacto negativo, né, ambiental negativo per capita, né, também a gente tem aí todo um conjunto voltado para a qualidade do ar, da água, dos resíduos, tem um plano aí para gestão de resíduos, para serem trabalhados, inclusive também com ecoparques, né, para ser melhor aproveitado também esses resíduos, serem melhor reciclados.
E a questão do acesso universal a espaços públicos seguros. A gente reformou aí recentemente mais de 200 praças, inclusive com melhoria inclusive da qualidade do espaço, mas também da segurança, de vigilância cidadã, também com adoção, inclusive muito da própria sociedade adotando esses espaços, colocando inclusive pessoas de uma forma mais intensa nesse espaço, porque isso garante também a segurança com academias, com areninhas, né, desses espaços. Enfim, isso é uma visão, então, eu agradeço aqui a atenção, vou interromper aqui a apresentação. Para voltar aqui para vocês, eu acho que deu para ver mais ou menos um pouco, ter uma visão geral, né, ilustrando aqui o que o Roberto Nascimento estava falando, sobre o plano, mas ele é muito denso, é muito difícil, em poucos minutos, eu acho que já extrapolei até o tempo, bastante, falar sobre essa relação, né, do plano 2040 e os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas ela está na natureza dele, propriamente dito. Muito obrigada. Na verdade, o plano, ele é, de fato, muito grande, né? Ele contempla tudo e extrapola, na verdade, os ODS, então é bem difícil resumir, mas foi uma explicação muito, muito boa, né? E eu queria, o João vai ler as perguntas depois, João? Eu poderia fazer um comentário. Agora nós vamos passar para uma outra parte, né, da nossa live, que é a nossa roda de diálogos. É o momento que a gente vai conversar pelo o que foi apresentado, né, muitas ideias. Realmente é um mundo dos ODS, né, se a gente for ver, né, as informações, muitas informações importantes. Tinha informação que eu desconhecia, eu estou até assim, surpreso, muita coisa que está sendo feita pelos ODS, né? E aí nós vamos levar para o público analisa, né, tudo que foi apresentado, e eu quero dar um alô aqui para a Ana Valéria Mendonça, que também está assistindo a gente pelo YouTube, Renato Silva, o Gleison Cunha também está assistindo a gente aqui pelo YouTube, e Cidade Sustentável enviou uma pergunta para a Lia, né? A pergunta é: qual o maior desafio que você considera que enfrentou no início e também que considera que ainda está enfrentando, né, para a implementação do Fortaleza 2040? Essa é a pergunta do Cidade Sustentável. Pode ficar à vontade para responder. Bom, primeiro, os planos, a gente teve aí 200 anos de planejamento totalmente descreditados, não continuados, não respeitados. O próprio plano diretor da cidade, ou seja, ainda dentro da própria gestão que o organizou, que o coordenou, pouca coisa foi feita. Nós fizemos até uma análise desse plano diretor, que é um dos instrumentos hoje dos marcos legais brasileiros mais importantes, mas pouca coisa dele foi realmente cumprido, em termos, avançou, foi regulamentado, vários estudos que tinham sido pautados, ficou tudo muito a desejar. Então, planos em geral são considerados mais uma coisa de sonho do que um papel caro, praticamente. Então, a gente quebrar isso aí, demonstrar que não tínhamos outra escapatória para a gente sair da situação atual para uma outra situação melhor do que um plano. Planejamento, infelizmente, é o único caminho, né? Não tem outro. A gente imagina cada um fazer da sua forma, individualmente, e realmente tinha que alinhar as ideias, a gente também tinha que gerar conhecimento. A questão da etapa de geração de conhecimento, a gente tinha pautado em 6 meses. Mas obter informação dentro do poder público, você não imagina como é complicado. Então, é muito complicado, eram muitas barreiras que a gente tinha que romper, as pessoas geralmente têm esses guetos de informação, guardam, não sei porquê, mas ficam guardando as informações com medo de divulgar a informação. A informação é um direito. Então, a gente fez um seminário logo no começo para entender o que tinha de informação onde. Tinham 154 sistemas de informação utilizados, aplicativos utilizados na cidade, no Executivo Municipal, só no Executivo Municipal, todos desintegrados, não tinha nenhuma integração com o outro, só plataforma já referenciada tinha uns 7. A gente não tinha um mapa de Fortaleza oficial, a gente foi ter esse mapa agora no ano passado, a gente definiu, pesquisamos lei, fizemos uma comissão e tal,
Mas, então, a informação sobre a cidade, a gente teve que produzir isso do zero. Onde é que tem a rede de drenagem da cidade? Não tem mapa, não tinha mapa. A gente juntou todos os engenheiros de drenagem seculares aqui da cidade, maravilhosa, inclusive, cada um com seus caquinhos, para a gente conformar, fazer uma cartografia dessa estrutura, dessa infraestrutura. A gente saiu realmente catando milho, indo no Google, em rua a rua, para demarcar o que tem ali. Ah, olha, tem uma indústria, olha, tem uma fábrica, olha, tem uma loja, para fazer um uso do solo real, né, e não o formal. Então, foi essa questão da apropriação da cidade, a apropriação de como ela evoluiu, o entendimento de o que produz o quê. Ah, a gente estava lá com o hospital 70% ocupado, estamos iam construir um outro hospital, mas por quê? Ah, porque 70% é acidentado de moto. Mas por quê? De onde é que esses motoqueiros vêm? Ah, eles vêm da região metropolitana. Mas por que que... esses são acidentados aqui, 70% que é acidentado, 70 dos 70 é da região metropolitana. Ah, legal, então 49% dos leitos do JF, que quer dizer, quase 60% de todo o IPTU da cidade é oriundo. O problema é originado por questão de falta de educação no trânsito. Então, você começar a correlacionar, por exemplo, causa e efeito, até para poder entender como é que você deve agir, isso é importante. Isso foi também, a gente teve que ter todo um conjunto de pesquisas, de análise, de reflexões, para relacionar uma coisa a outra e ver qual é a melhor forma, né, de agir, qual seria a maneira mais inteligente para agir. Então, levantamento de dados, coleta de informações, produção de conhecimento sobre a cidade, essa etapa foi muito extensa. Depois que a gente tem, mais ou menos, esse entendimento processual, né, como é que a cidade chegou aqui, nossas questões culturais, a questão do racismo, como é que eu digo, da elite que a gente tem, que ela realmente, ela desconsidera as condições que a grande maioria vive, alheia a isso aí. A gente tem uma cultura segregária, a gente sempre segregou a população pobre, a gente recepcionava o pessoal da cerca com a cerca, isolando ele para eles não entrarem na cidade. Então, assim, essa cultura de segregação, ela ainda até hoje, a gente vai colocar a habitação popular, a gente não coloca nas avenidas, não, a gente coloca lá na borda da cidade, onde não tem nada. E é caro, essa política é cara, porque é mais caro do que se eu pegasse um terreno e pagasse a diferença do preço do valor do terreno mais barato, do terreno mais caro, para botar a população num local ótimo, que já tinha tudo. Então, entender esses meandros, entender essa cultura, entender essas formas de relação, de pensamento. Ah, o hospital foi fazer o hospital novo, botou lá, não sei onde, longe, que só a população não tem nem acesso, tem nem onde. Ah, mas é porque o terreno é de fulano e tal, ele deu. Ah, mas ele deu porque ele queria valorizar o terreno dele, então ele deu a parte do terreno dele, mas então, assim, o poder vai pelo caminho mais fácil para ele, mas mais difícil para a população. Então, muitos erros de práticas, a gente começou a entender que tem tantas coisas que a gente tem que compreender, a falta de lógica, que a gente às vezes tem que mergulhar, inclusive, nessa cultura, uma questão cultural, né, ao longo do tempo. Então, esse número de gente na cidade morando em assentamento precário é altíssimo. Então, assim, é muito, muito, muito alto mesmo. Imagina, 40% da população morando em assentamento precário, e esses 40% moram em 12% do território, é um território bem pequenininho. E nesse 12% do território, tem alguns poucos que têm 80% do problema. Então, a gente começar a conhecer, sobrepondo mapas, e começar a entender onde é que estavam os principais problemas na cidade, dá para ver, é visível, são 17 pontos. Então, assim, essa leitura, esse entendimento, essa interpretação foi a etapa mais complexa, e, obviamente, o alinhamento do poder pós-conclusão do plano em prol da implementação do plano, porque, assim, a gente tem que romper com continuismos, né? As pessoas têm, cada secretaria tinha seus programas, que já faziam há anos, há décadas. Então, quando você bota uma meta, diz, que programa serve aquela meta? Vamos continuar com esse programa. Então, essa questão, as pessoas têm uma reação muito grande à mudança, né? Então, elas querem só continuar com o que elas já estão fazendo, o que elas já sabem fazer, é mais prático, é mais cômodo. Se aquilo aí está impactando alguma coisa, o poder público não tem a prática de avaliação, não tem, de avaliar se realmente aquilo ali que ele está fazendo está funcionando, está dando algum.
não está, né? Porque a gente, se não cidade, a gente não estaria assim. Então, a gente já sabe que não está. Agora, a gente vai propor uma ação de intervenção, né? É a intervenção. Né? É um grande desafio porque vem uma herança cultural do Brasil de não planejar, primeiramente, de fazer tudo a toque de caixa, e a cada governo também trocar todos os planos, né? Cada um tem interesse diverso do outro, e aí é um grande desafio quando a gente encontra uma agenda que ela congrega todas essas ações, né? E aí, aí tem que ter uma nova forma de dialogar, uma nova forma de planejar, de vislumbrar o futuro, né, de não ver os interesses particulares e imediatos, e sim ver os interesses da população, ver os interesses da sociedade, né, em ter um futuro melhor, uma estruturação melhor. É um grande desafio. Né? Nós temos aqui também... A continuidade é um grande desafio. Né? A questão da mudança de gestão, a gente teve 3 mudanças de gestão. E a primeira dentro do mesmo prefeito, mas mudou 70% do secretariado. Então, aí as pessoas falam, o que é Fortaleza 2040 mesmo? Hein? Então, assim, a gente tem que reaplicar, não temos um quadro técnico em grande quantidade, com massa crítica, para poder realmente garantir esse conhecimento ao longo do tempo, não temos. E as pautas, então, e o nosso sistema legal brasileiro de planejamento é absurdo. Um governo que se coloca em disputa eleitoral, ele pode propor o que quiser, ele não tem que pegar, ver o plano diretor, ver os planos que foram feitos, os planos que estão vigindo, para fazer a pauta dele alinhada com aquilo ali, não. Ele pode inventar o que ele quiser, totalmente desconcatenado, mudar radicalmente. Então, não acontece nada. Se você descumprir o plano diretor, no aspecto das orientações, não das regras urbanísticas, mas no aspecto das outras orientações, que tem um monte de conjunto de outras prioridades, ninguém é preso, não acontece nada. E aí nós vamos continuando também o nosso diálogo, né? Eu queria pedir para a Evangeline está acompanhando aí o chat, né? E também eu queria que ela organizasse as pessoas que vão falando, que levantaram a mão para fazer perguntas também aqui no nosso chat, tá, Evangeline? Na escuta, Evangeline, com você. Tá seu microfone, Evangeline. Eu estou dizendo que eu levantei a mão primeiro. Pode falar aí. Não, é só a título de curiosidade mesmo. Como ela já falou, já me contemplou em boa parte das questões, é só para saber dela se os planos estão sendo colocados em práticas ou se ainda há muitas barreiras burocráticas. Eu sei que o pessoal tem, né? Mas as burocráticas ainda para superar. Essa é a minha pergunta. Angeline, não existe barreira burocrática, existe questão de vontade política, certo? Então, vontade política e também o ambiente político, que ele geralmente no Brasil é muito clientelista, então ele é muito personalista também. Então, essa questão de um plano pautado pela sociedade, porque esse plano é de Estado, ele não é o plano da gestão, ele foi um plano pautado pela sociedade. O governo tem que começar a se acostumar a ele começar a ter esse olhar da pauta que foi definida pela sociedade, não o contrário. Até que a gente tem conseguido certo êxito, sim. O próprio PPA, depois do plano, já foi orientado pelo plano, mas não quer dizer que toda, mas 70% das ações pautadas do PPA eram as mais importantes, não necessariamente. Está em atraso com alguns planos. A questão da habitação, que é crítica, muito provavelmente evoluiu, se fizeram muitas novas habitações, mas não na forma da orientação do próprio plano. Continuamos fazendo Minha Casa Minha Vida lá no final do mundo, num local totalmente ermo. Então, algumas práticas continuaram, né, a despeito da orientação que continha no plano. Essa questão dos adensamentos, foram adensadas zonas que não tem alinhamento com alguns corredores que estavam pautados no plano. Então, alguns projetos que já estavam em curso, já tinham sido definidos, já tinham sido captados em curso, continuaram. A gente conseguiu, por exemplo, o recurso, o projeto de saneamento, conseguimos pautar os principais locais mais críticos demandando saneamento, e eles foram orientadores. Então, algumas coisas que ainda estavam podendo ser reorientadas foram reorientadas, tá? Mas é uma questão também de vontade política, de foco, de
a questão desse sistema político que a gente tem 4 anos, e a população exige que se faça coisa durante esses 4 anos, e ao mesmo tempo tem projetos que você tem que plantar na Lima Socolhe 12 anos depois, é um complicador. E a população cobra assim. Então, não quer saber, não, mas o cara plantou todas as mudanças que daqui a 12 anos eu vou colher. Não. A população também não vê assim. Então, na verdade, é uma cultura mesmo do imediatismo, é uma cultura do curto prazo, é uma cultura do marketing político, é uma cultura que exige, e o marketing político é porque também a população assim exige. Se não vê obras, se um prefeito entrasse, apenas melhorasse muitas escolas existentes, mas não inaugurasse uma escola, ele ia ser criticado. E aí são esses desafios, né? São esses desafios. Eu acho que o desafio cultural é o principal, né? Enquanto não mudar a maneira de pensar, poucas coisas vão mudando, né? Então, o desafio cultural é o principal. Eu acho que também o Roberto Nascimento, ele queria dar uma contribuição, né, Roberto? Tá na escuta? Sim. Eu queria comentar, né, eu como servidor também da Guarda Municipal de Fortaleza, aqui, né, há 13 anos, e pesquisador do tema de segurança municipal, né, que engloba algumas questões que tocam a saúde também. Né, eu percebo que Fortaleza tem uma série de problemas que ainda tem, que o plano ainda não conseguiu resolver, porque a cidade cresceu desigual, com uma série de problemas desordenadamente, né, mas Fortaleza, nesses últimos anos, a partir do plano, principalmente, conseguiu já uma série de avanços exitosos, inclusive tendo reconhecimento já nacional e internacional, né, já, por exemplo, com relação à meta 3.6 do ODS 3, Saúde e Bem-Estar, que fala de reduzir pela metade as mortes no trânsito, né, por acidentes. Fortaleza conseguiu, né, reduzir pela metade, nesses últimos 10 anos, os acidentes na cidade, que é que mexe com a saúde diretamente, né, não só com essa meta, com esse ponto 3.6, mas com outros, como a ocupação dos hospitais, né, dos hospitais de emergência, Frotinhas e o Frotão, né, o IJF, que tem um dado de uma pesquisa que fala que aproximadamente 60% dos leitos de UTI, dos leitos em geral no Brasil, são ocupados por acidentados de trânsito. Isso principalmente nas grandes cidades. Fortaleza não era diferente, mas Fortaleza vem conseguindo reduzir isso. Então, Fortaleza tem sido uma referência global nesse sentido, dessa meta 3.6. Tem outras, né? E aí eu queria até emendar com outra pergunta que tem no chat, que é perguntando sobre que legado, né, a senhora acha que o Fortaleza 2040 deixa para a cidade, né? Outros, né? Eu estou citando esse na minha visão, que além de contribuir com o ODS 3 na meta 3.6, também contribui com metas do ODS 11, quando fala de redução das mortes no trânsito, no transporte público também, em relação a uma meta do ODS 11, e com relação à redução da violência em geral, né, que é uma meta do ODS 16. Então, porque a violência no trânsito, os acidentes no trânsito, né, que são violência no trânsito, também impactam nesses 3 pontos, né, nesses 3 ODS, em diversas metas, e Fortaleza conseguiu resolver não, mas vem diminuindo muito, sendo referência global. Então, eu acho que a gente precisa também contabilizar os pontos positivos, os avanços, né? Não é só o que a gente ainda tem para correr atrás, que de fato é muita coisa. E aí a pergunta para a senhora, que outros legados, além desse que eu citei, né? Que outros legados o Fortaleza 2040 deixa para a cidade? Mas antes de responder, vamos mandar primeiro, um olá para Maria de Fátima Nascimento da Silva, que também está no YouTube, né, fazendo as perguntas, e a Silva Maria Bezerra, que está parabenizando a live, que está gostando muito, né, dos conhecimentos que ela está obtendo, né? Então, ela está dizendo: excelente, Lia, parabéns, isso é muito bom, né? Então, quero avisar também para quem estiver assistindo que essa live está sendo gravada, ela vai ficar sempre à disposição para quem quiser
também repassar para outros amigos, colegas, pesquisadores sobre os ODS, logicamente, e também o Fortaleza 2040. Né? Com você, Lia, fique à vontade. Então, legados, a meu ver, são muitos, porque, primeiro, eu acho que ele qualificou muito melhor a gestão pública, né? Eu acho que a gestão, por exemplo, uma das câmaras que funciona muito bem atualmente inclusive, a Câmara de Governança. Então, está tendo uma maior condição de pensar a gestão pública, de repensar, inclusive, isso, de redirecionar essa gestão para uma cultura realmente mais voltada para resultados. Então, isso aí já é uma coisa importante. O modelo de governança é outro ponto importantíssimo. Nunca a cidade teve espaço de interlocução. Então, tinha sim, agente de cidadania, importante, mas a agente de cidadania é um representante, é um líder da comunidade, mas a gente não tinha um espaço de interlocução direta. A gente quer, por exemplo, espaço, eu queria apresentar um projeto, discutir um projeto que eu vou fazer numa área. Eu não tinha. Eu tinha que fazer um convite, botar carro de som, mas agora não, a gente tem espaço, tem 39 fóruns territoriais para serem utilizados como diálogo, espaço de diálogo, e não só espaço de diálogo com o poder público, com a comunidade, mas também para a própria comunidade discutir também as suas pautas, né? Então, assim, é uma congregação, é um espaço, um fórum para discussão também das próprias pautas que eles podem eleger, não só a discussão da agenda proposta pelo poder público, mas também das próprias agendas, né? Então, essa questão da governança, câmaras setoriais, essas novas práticas de governança, tanto do território quanto institucional, isso para mim já é um legado maravilhoso. Fora isso, todo o conhecimento que foi produzido no 2040, que não existia cartografia de nada, mas o que existia de dados sobre a cidade, sobre como é que a cidade se desenvolveu, como é que estamos aqui, o que está acontecendo com essa cidade, como é que estamos, esse V0, a identificação de como é que estava o contexto, era muito difícil. O nível, inclusive, de comprometimento da comunidade como um todo, a sua vida, com essa questão do tráfico, essa questão das barreiras de território, a gente começou a entender a profundidade disso após essa leitura comunitária. Então, assim, muitas informações, né, para entender melhor, até para poder orientar melhor a política pública, a gente produziu durante aqueles anos, né, os 2 primeiros anos. E outra, existia um discurso comum de que não Fortaleza, fora décadas, né, que ela estava assim, mas é difícil, né, porque não tem dinheiro, porque não isso e está assim que é difícil, o mundo é assim mesmo, o mundo é desigual, o mundo é ruim, o mundo é, sabe? E essa conversa de para boi dormir, mas era essa a conversa que se tinha. Tanto é que quando a gente começou a fazer o plano, algumas pessoas vieram para mim e disseram assim, Lia, isso é um sonho, isso que vocês estão pautando, propondo, não vai ter dinheiro para isso, de forma alguma. Então, algumas dessas pessoas que diziam isso foram contratadas como consultores para fazer esse estudo de viabilidade, e a resposta depois foi assim, realmente não é um sonho, é possível. Realmente o dinheiro que vai se gastar nessas ações todas, realmente, ele é cabível dentro do bolso do município, porque ele vai gerando um aumento de arrecadação, um aumento de renda, aumento de seção produtiva da comunidade e tal, e vai ser um ciclo virtuoso e não vicioso, como está acontecendo hoje, né? Por exemplo, é muito mais caro, eu gasto R$2.000, R$3.000 para ficar com um garoto em casa de custódia, mas eu não gasto R$700 num boom, numa super escola para ele. Então, assim, até analisar essas possibilidades, onde é que eu coloco a agulha da acupuntura, né, da cidade, para poder resolver essa questão da... Então, essa para mim, só a demonstração de que é viável, que é possível, que a questão é vontade política, para mim, isso foi fundamental. Muito fundamental, isso é importante, né, porque existia até pouco tempo no campo econômico aquele paradigma, não, primeiro a gente tem que concentrar a renda para depois distribuir, e já está pautado que é o contrário, se a gente não distribuir desde do início, a gente não tem, o bolo nem cresce, né, então, esses paradigmas que ficam no fundo das cabeças das pessoas, essas consciências de que o trabalho, segurança não se resolve só com polícia, de que
de que a educação ela é base de tudo, né? Então, eu acho que essa visão mais sistêmica, eu acho que ela foi gerada, né, em muita gente na cidade. Claro, 8 mil pessoas é pouca gente, precisa engrossar o caldo. O grande desafio para o Planfor, né, que até o próprio Elcio Batista, que o nosso presidente está pautando, é exatamente difundir mais o conhecimento que foi gerado e essas propostas para demonstrar a cidade tem jeito, tem como se viabilizar, tem como se transformar a cidade, tem. A questão agora é arregaçar as mangas e correr para o atraso. E tem pontos mais importantes que outros? Tem sim. A questão habitacional, a questão do assentamento precário é vital. Ele afeta tudo. Ou seja, não adianta eu pensar em turismo se eu não penso as favelas. Não adianta eu pensar em renda se eu não penso as favelas. Não adianta. É um obstáculo. As pessoas têm que ter direito à cidade, antes de tudo. E para isso é a vida, antes de tudo, né? E vamos arregaçar as mangas, né? Isso daí é o principal, né? Ter a boa vontade, mas o que faz a coisa acontecer é a força de vontade, né? A motivação é realmente colocar em ações, né? O planejamento, a alma do planejamento é pensar nessas ações serem executadas, senão não tem nenhum sentido. E para hoje a gente vai chamar o Roberto Sérgio, né? Que levantou a mão para dar uma palavra, né? E depois do Roberto Sérgio, a gente já vai começar, né, a fechar a nossa live, já vai fazer as nossas últimas palavras da live, tá? Não é do mundo da vida, não. Mas são as a conversa está tão boa que a gente não está percebendo o tempo, né? Está passando rápido. Isso, exatamente. O Roberto Sérgio pode ficar com a palavra. Eu fico impressionado falando aqui para o grupo. O poder de cativação que a Lia tem, né? Eu participei de várias reuniões com ela durante esses anos da construção do Fortaleza 2040, mas é incrível. Você passa a tarde todinha e não se cansa, né? Obrigada. Mas deixa eu te perguntar. Uma coisa que a gente vinha conversando uns anos atrás, eu acho que você lembra bem disso, era o desafio de construir cada fatia do Fortaleza 2040. Lembra dessa discussão? Né? A gente estava com a primeira fatia e tinha mais 6 fatias. Então, é esse o momento que a segunda fatia está sendo delineada. Tem eu entendo que é um avanço, uma perca para o Planfor, mas um avanço para a CEPOG. O Mário está na CEPOG, porque ele construiu junto com o grupo, junto com o Dr. Eudório, junto contigo, com o Cacá, com todo mundo, a lógica desse planejamento estratégico. Como é que vocês estão enfrentando o desafio, é um desafio grande, a construção do PPA agora, né? Esse ano é o último ano do PPA anterior e a construção do próximo. Como é que está sendo esse trabalho? Quais são as perspectivas durante essa construção, né? Então, obviamente, no início, até essa questão do Mário no CEPOC só facilitou, obviamente, mas a própria Paíta, que estava na coordenação do planejamento orçamentário, ela era maravilhosa, ela participou inteiramente do 2040. Então, a gente nunca teve muita dificuldade desse relacionamento do plano com o próprio PPA. O primeiro PPA já foi dessa forma integrada. A questão, inclusive o Mário facilita, obviamente, e já foi discutido já desde o começo a proposta metodológica, né, do Cacá, inclusive, que ainda está na nossa equipe do Planfor. Ele fez uma correlação maravilhosa entre as linhas de ação e os programas do PPA, os temas, né, programáticos do PPA, para poder a gente começar a facilitar essa alocação, né, essas vinculações. Então, a gente já está, inclusive, aproveitando os fóruns territoriais, essas instâncias todas criadas, as câmaras setoriais. Então, todas essas instâncias de governança também vão servir, né, à discussão do PPA. E a estrutura também, o PPA já vai se organizar também, já estava organizado na estrutura dos 7 eixos, vai continuar, né? Então, a gente está aperfeiçoando, porque hoje a gente teve reunião durante a tarde sobre a questão do sistema de monitoramento e avaliação, que a gente tem muito que avançar na avaliação. A gente é bom no controle da execução, mas na parte de monitoramento e também na parte de avaliação está muito ainda a desejar. Então, avaliação de impacto, está dando certo?
Como é que isso aí está realmente, isso aqui era vinculado a essa intenção aqui, essa ação é vinculada a essa conquista aqui. Estamos conquistando, está funcionando, sabe? Essa análise mais qualitativa, avaliativa, a gente precisa aperfeiçoar mais ainda. Então, está, nesse momento, trabalhando junto com o pessoal da GIZ, nessa perspectiva, inclusive, o Elcio está engajado nisso, o Mário também, o próprio Paulo Linhares, que adentrou agora em Confort. Então, eu acho que a gente tem aí novidades, obviamente, e o próprio Cacá está repassando e apoiando essas 12 regionais para começar a entender também nessas pautas, né, e essas práticas de governança participativa, e eu acho que esse PPA vai nascer de uma forma bem interessante, né, vou ver. Isso é muito bom, né? Nós temos visto, né, que em algumas instâncias, infelizmente, não tem uma visão tão avançada em relação à sustentabilidade, às ODS, mas que bom que aqui, né, tanto a nível governamental e nível municipal, governamental que eu digo estadual, né, e municipal, a gente já está vendo esses reflexos, né? Existe um pensamento, existe uma boa vontade para que isso seja implantado, né? E nós estamos já no finalzinho da nossa live, muito felizes, né? Foram muitas informações. Eu, como morador de Fortaleza, estou mais feliz ainda, né? Eu me sinto agora um cidadão sustentável, né? Com a esperança de futuro melhor. E é essa sensação de esperança de futuro melhor que precisamos passar para as pessoas. Eu acho que nesse tempo de pandemia, em que a gente está tendo muita manifestação de depressão, de desesperança, né? De tristeza, de luto, né? Nós estamos numa saúde mental fragilizada nesse momento. Chegou a hora também da gente mostrar que existe a chance de remodelar, né? De reinventar, de refazer e de seguir para um futuro melhor. Aprender com o que aconteceu do passado, lógico, né? Esses erros que aconteceram de gestão pública, os erros que acontecem por questões culturais, né? Os preconceitos, tudo isso ser repensado e a gente pensar numa sociedade mais saudável, numa sociedade mais sustentável, né? Então, estamos nos últimos momentos. Eu gostaria de pedir para os nossos participantes aqui do Google Meet, né, lançar uma mensagem para quem está assistindo, mensagem de esperança, né, de ver que vai dar certo, a gente está junto, que está todo mundo torcendo, que realmente nós temos um plano sustentável para o planeta, né, um plano fantástico para o planeta. E cada um, agindo localmente, pode fazer esse impacto globalmente. Então, ficam com os convidados, né, a palavra final da nossa live. Eu gostaria de colocar que o 2040 ele não é um plano da gestão, ele não é responsabilidade apenas do governo, é responsabilidade de todo mundo igualmente. Então, inclusive, cobrar por ele. Uma vez me perguntaram como é que você vai fazer para que esse plano seja executado. Eu falei, no dia que você perguntar diferente, perguntar como é que nós vamos fazer para executar esse plano, as coisas talvez estejam em outra perspectiva, né, de se concretizar. Mas o plano é de todo mundo. Se a população não cobra do governo, se a população não se consentiu também da sua parte, da parte que lhe cabe, né, desse latifúndio, para poder a coisa caminhar, é dever de todo mundo. A questão da sustentabilidade não deixou de ser pauta apenas da instância do governo. A gente não tem que delegar para cima. Somos todos nós, governo somos todos nós, né? Então, esse plano, a princípio, ele é um facilitador, né, para a gente entender várias possibilidades de nossa contribuição, né, várias, todos nós. E bem-vindos, quem quiser conhecê-los, é só colocar lá no Google Fortaleza 2040, tem vislumbre de várias plataformas, várias informações, vários insights. É muito interessante vocês conhecerem, é fundamental, e começarem a atuar nele ou cobrar por ele, né? Ok, mais um participante. Bem, eu sou um entusiasta, né, do Plano Fortaleza 2040, não só porque eu participei, né, da construção também em diversos momentos, inclusive coordenando voluntariamente um dos grupos durante os 2 primeiros anos, mas como servidor também que observa isso acontecer na cidade, né, e a diferença nesses últimos anos, o salto que vem sendo dado, embora ainda
com muitos desafios a serem superados, principalmente o cultural, de fato, que as pessoas querem muito cobrar o resultado, cobrar que algo mude, que algo apareça, mas sem elas darem a sua contribuição, fazerem o esforço necessário, que é geral, né? O esforço para, de fato, andar mais rápido, mais efetivo, né? É geral, inclusive dos servidores públicos, né? A gente vê uma cultura também dos servidores públicos que ainda não entenderam, de um modo geral, o que é o Fortaleza 2040 e a importância que tem o trabalho do servidor público que é aquele funcionário público, aquele funcionário, aquela pessoa que fica na gestão, nas gestões ao longo do tempo, né? Que é, de fato, que vão poder mais contribuir para a implementação do Fortaleza 2040 são os servidores, né? Principalmente os mais jovens, que estão hoje, que daqui a 20 anos ainda vão estar como servidores da cidade e que vão estar podendo contribuir com a efetivação disso ao longo do tempo, né? Com a melhoria disso também. Então, ainda tem esse desafio grande, mas eu acho que foi um grande salto. Eu acho que, inclusive, porque inspirou até o Ceará 2050, né? O Fortaleza 2040, que o Ceará 2050 veio depois, né? Eu acho que a partir do que o Fortaleza 2040 suscitou de discussão, extrapolando a jurisdição da cidade, né? Com relação à segurança hídrica, energética e outros pontos, acho que contribuiu para inspirar também, né, para estimular o Ceará 2050, que a partir disso começou a ter mais esse diálogo. Então, e como especialista também dos ODS, eu estou escrevendo inclusive um artigo sobre isso, os pontos em que Fortaleza está avançando, né, de fato, convergindo para a agenda como uma referência global, para ser uma referência global. Esse ponto que eu citei é um deles, com relação à redução dos acidentes de trânsito. Fortaleza ganhou prêmios já nacionais e internacionais, diversos, com relação à primeira infância também, diversas ações. Então, são vários pontos aí, e eu acho que a gente precisa destacar, dar visibilidade a esses bons pontos, né, a essas práticas de excelência, para inspirar a comunidade geral, fortalezense, os servidores públicos, os próximos gestores a darem continuidade também. Então, é isso, parabenizar também por essa inovação que essa equipe trouxe, né, para o Fortaleza 2040. Muito bom. Maravilha, Roberto. Bem, Roberto. Temos também a Evangeline, quer dar uma palavra, Evangeline? O Roberto Sérgio também, o microfone está disponível. Evangeline, quer falar? Eu falo por último. Pode falar. Dizer que é um prazer, né? Eu não paro de rasgar a seda dessa mente brilhante da Prefeitura de Fortaleza. É um ganho que o Roberto trouxe, que o Sarto está aí, né, dando a sua importância, mas eu não poderia parar passar a live assim, falar dos avanços da participação, da política de participação de controle social. A gente esteve trabalhando junto uma época sobre isso, e assim, fazer com uma professora amiga minha lá da UES. Não adianta a gente conversar e não lançar um desafio. E aí eu queria além de dar os parabéns, de fazer uma proposta de inclusão do movimento ODS na questão da construção do Fortaleza 2040. Até porque, pelo desafio que você já está colocando para a gente, que não é a equipe da prefeitura, mas somos todos nós que moramos dentro de Fortaleza, que somos cidadãs, e eu entendo que o movimento ODS é um movimento da sociedade civil importantíssimo, né? Tanto é que a base da construção do 2040 são os 17 ODS, né? E como o Roberto colocou, vai para além disso, você colocou muito bem. Então, assim, queria lançar um desafio que era da gente se engajar junto com o Iplanfor, junto com o Fortaleza 2040 e o movimento poder dar sua contribuição também, né? Parabéns de novo. E espero, depois da pandemia, a gente se encontrar para dar aquele abraço de sempre, tá certo? Parabéns de novo, um abraço. Obrigada a todo mundo aí pela participação e pelo convite. Um grande... e pelo acolhimento.
Aí eu vou falar só um pouquinho, igual o Roberto. Agradecer, né, Lia, pelo esclarecimento e o conhecimento adquirido hoje, muito gratificante. E o interessante é que as pessoas entendam que não é só o servidor público que tem que fazer pelo município, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, como voluntário, né? Independente do que seja, porque as pessoas acham que tudo tem que ter dinheiro no meio, né? Mas um pouquinho que você faz, uma informação verdadeira que você passa, já é o suficiente para você ajudar, né? No repasse dessas informações. Porque muita gente não sabe o que a gestão está fazendo, né? E aí, a gente passando a informação correta, né? Tirando as fake news da vida, a gente consegue avançar, né? Obrigada, Lia. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo acolhimento. Obrigada. Eu adoraria a gente fazer esse interrelacionamento aí do movimento do ODS com 2040, porque é como se fosse, para mim, a ODS na prática pautada aí na cidade, né? Tem tudo a ver. E será um prazer muito grande fazer essa parceria, né, essa união, né, juntar forças, ninguém ficar para trás, né, ninguém solta a mão de ninguém, né, parece até um lema bem rebatido, né, bem falado, mas eu acho que faz parte do nosso movimento, faz parte de todos nós que sempre estamos apostando num planeta melhor, numa cidade melhor, né. Convido a todos que estiverem assistindo também, que tiverem assistido essa live, né, convido a participar do nosso movimento ODS Ceará, que faz parte do Movimento Nacional ODS, que tem em todas as capitais brasileiras, né, que nós fazemos esse tipo de trabalho, não é só aqui no Ceará, e que a gente está sempre fazendo, trazendo uma discussão, uma ideia, elaborando projeto, trazendo, vamos dizer, uma iniciativa para que a gente atinja os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agradeço muitíssimo, Lia Parente, pela sua excelente apresentação, formidável, né? Nós estamos entusiasmados, né? Cada vez mais esperançosos numa cidade mais sustentável, e agradeço a todos que assistiram a nossa live de hoje. Por hoje, como se diz, é só pessoal, né? Então, boa noite e até a próxima live, tá? Que vai ser justamente na próxima quinta-feira. Todas as quintas-feiras, 21 horas, nós trazemos vamos dizer assim, uma celebridade ODS para conversar com a gente sobre ODS, tá? Procurem estudar um pouquinho mais o plano Fortaleza 2040, inclusive tem uma publicação com essas propostas, foi feita uma publicação pela Prefeitura Municipal, eu recebi até esse livro, uma apostila, que tem essas propostas do Fortaleza 2040, tá? Uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação.